Olá, eu quero saudá-lo em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Chegamos ao fim da semana. Esta semana que estudamos o capítulo 8 de Romanos, que trata dos fundamentos da vida cristã, que fala das características de um cristão. E nós vimos que a primeira característica é um cristão liberto da condenação porque ele está em Cristo. A segunda, que ele não vive para o pecado, uma vez liberto da condenação porque vive em Cristo, ele vive para Deus. E o Espírito Santo testifica que ele é filho de Deus. Vimos que em meio a esta vida com Deus não isenta o cristão do sofrimento. Ele vive sofrendo muitas vezes, mas Paulo coloca um auxílio para o cristão no sofrimento, que é o Espírito Santo, intercedendo por nós, a Deus, nos ajudando em meio ao sofrimento. E Paulo vai terminar, portanto, este capítulo 8, falando que isso tudo, a libertação do pecado, a vida com Deus que nos faz nos aproximar a cada dia do Senhor, a ponto de chamá-lo de paizinho, o sofrimento e a perspectiva do cristão de uma vida eterna sem sofrimento, que faz ele olhar para o hoje, uma perspectiva diferente, da perspectiva de que em meio ao sofrimento ainda nesta terra, porque eu não estou lá no céu, ele enviou o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para me ajudar. É o que Jesus falou, o Paráclito, aquele que está ao lado. Ele me ajuda, inclusive, nas minhas orações. Diante disso tudo que Paulo fala no capítulo 8 de Romanos, ele vai terminar com um brado de vitória, com uma palavra de louvor, com uma reflexão da certeza de que não estamos sós nessa terra. Ele vai terminar esse capítulo com algumas perguntas. A primeira pergunta que Paulo faz é: portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Portanto, olhe para o capítulo 8 todo, lembre dessa semana, do que Paulo ensinou acerca da vida cristã. O que podemos dizer diante disso tudo? Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua reflexão? Qual seria a sua palavra? Continuaria maldizendo, murmurando, reclamando, ou confessando a palavra, ou se alegrando no Senhor? E ele faz, a partir desta pergunta, promove uma reflexão para mim e para você. Portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Ele faz uma outra pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele faz uma outra pergunta: aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ele faz uma pergunta outra: quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ele faz uma próxima pergunta: quem os condenará? Ele termina com uma outra pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Paulo termina com essas perguntas. São perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que não precisa de resposta, porque a resposta já está na pergunta. Ela é óbvia, a resposta. Portanto, a primeira pergunta que Paulo já traz a resposta, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode vir contra nós? Resposta:
se Deus é por nós. Isto é, Deus estando por nós, ninguém pode até sair contra nós, mas não prevalecerão, porque Deus é por nós. A segunda pergunta, ele diz: não nos dará também com ele todas as coisas? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Resposta: aquele que não poupou o seu próprio filho. É claro, se ele não poupou o seu próprio filho, o que há mais difícil para Deus fazer? O que há impossível para Deus? Se ele entregou o próprio filho, como não nos dará também com ele, com o filho, todas as coisas? Sim, ele nos dará. Resposta: porque ele deu o próprio filho, e não há, portanto, nada demais após isto, de entregar o seu próprio filho para Deus fazer. E ele vai, portanto, para a outra pergunta: quem trará acusação contra os escolhidos de Deus? A resposta está na pergunta: os escolhidos de Deus não sofrem acusação alguma. Ele diz ainda: é Deus quem os justifica. Ninguém pode acusar você do seu passado, porque foi Ele mesmo, Deus, quem já justificou você, porque você é um escolhido de Deus. Paulo diz, portanto, quem trará acusação alguma contra você? Ninguém. Resposta: você é um escolhido de Deus, é Deus quem justifica a sua vida. A outra pergunta: quem os condenará? Quem condenará você? Resposta: ninguém. Por quê? Porque Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Ninguém pode nos condenar por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário e por causa da exaltação deste mesmo Cristo, está, portanto, à direita de Deus, intercedendo por você, por mim. Ele termina com a última pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Quem nos separará? Essas coisas, sofrimentos, nos separarão? Ele diz, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, quem nos separará, ou o que nos separará? A tribulação nos separará de Deus? Ou a angústia? Ou a perseguição? Fome, privação, perigo, espada? Não, nenhuma dessas coisas. Paulo diz, pelo contrário, em todas elas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele nos amou. Por isso, isso não nos pode separar de Deus. Minha oração é que ao final desta semana você tenha se fundamentado mais nas bases da vida cristã. E se você não é um cristão, que se volte para ele, que releia o capítulo 8 de Romanos, e que Deus tenha misericórdia da sua vida, que o torne um filho de Deus, para que você experimente dessas maravilhas que o apóstolo Paulo termina o capítulo 8 de Romanos. Que Deus o abençoe.